Fala pessoal, tudo bom? Tudo ok? Tudo belezinha? Então, pessoal, no estudo de hoje, vamos dar uma estudadinha melhor sobre os gases, tá? Essa aula vai ser dividida em três, certo? Na aula de hoje, vamos estudar características gerais dos gases e suas transformações físicas. Mas por que físicas? Porque, lembra lá, transformação física é aquela que não vai alterar a matéria, certo? Só vai deixar ela com aparência nova. Transformação química é a que vai alterar a matéria. Se eu fosse alterar a matéria aqui, eu ia estar estudando as reações dos gases. Eu não quero estudar isso agora. Eu quero estudar apenas as transformações físicas dos gases. No segundo momento, vamos estudar a hipótese de Avogadro, volume molar, tá? E a equação de Clapeyron, que é PV NRT. E, por fim, vamos estudar a fração molar e densidade dos gases. Beleza? Nesse momento aqui, como eu farei, vamos estudar as características gerais dos gases. Para quem se tocou, eu tenho pescoço. Tá? Eu dei uma paradinha na barba. Então, ó, características gerais dos gases, galera. Ó, primeiro, quero que vocês se atentem a isso daqui. Anote e nunca mais esqueça. O volume do recipiente em que o gás está contido tem que estar fechado, tá? Senão não conta. O recipiente estiver fechado, lá dentro, o gás confinado nesse recipiente, digamos que seja um recipiente de 1 litro. Lá dentro, eu vou ter exatamente 1 litro de gás. Então, pessoal, o volume de um gás, ele é igual ao volume do recipiente que o contém. Pode ser qualquer volume, de 10 milhões de metros cúbicos até 1 centímetro cúbico. Não importa qual seja essa quantidade de volume. O que importa é que esse volume do recipiente, quando ele estiver fechado, tá? O gás vai ter esse mesmo volume. Certo? Então, o volume do gás é sempre igual ao volume do recipiente que o contém. Por quê? Porque o gás ele ocupa todo o recipiente que o contém. As moléculas dos gases, pessoal, estão muito afastadas. Estão muito afastadas umas das outras. Ó, considere que essa tela que eu estou aparecendo aqui é um volume fechado. Se eu tiver duas moléculas aqui perto uma da outra, olha o quanto de volume que eu tenho aqui sobrando ao redor. Agora, se eu tenho uma molécula aqui embaixo e a outra aqui em cima, perceba que eu ocupei o volume total desta área que eu tenho para ocupar. Ó, eu estou ocupando o volume todo, tá? Então, se eu estou ocupando este volume todo aqui, pessoal, é consideravelmente dizer que o meu volume é igual ao volume do recipiente que me contém. Beleza? Já que as moléculas ainda estão muito afastadas aqui, ó, elas não possuem interação. Então, elas não interagem entre si. Que interação é essa que eu estou falando? Lembra lá, são 3 forças intermoleculares. Dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. No gás, nenhuma dessas 3 funciona, certo? Porque elas estão totalmente afastadas. Como é o movimento dos gases? Pessoal, o movimento dos gases são contínuo e desordenado, ou seja, caótico. Você não consegue prever onde um gás está. O gás está assim, ó. Vendo? Você não consegue prever, está se movimentando dessa forma dentro do recipiente, certo? O choque. Toda vez que as moléculas dos gases se chocam, ou entre si, ou nas paredes do recipiente, esse choque é elástico, então há conservação de energia. Se a molécula de gás veio a 300 km por hora, voando, rasante, batendo na parede, ele volta com 300 km por hora também, porque é elástico. Tá? A energia se conserva. E quando essas moléculas estão batendo dentro do recipiente que os contém, pessoal, aí é formada a pressão. O que é pressão? É uma força sobre uma área. Então, a pressão é uma força sobre uma área. Tá? Então, esse daqui é o conceito de pressão. Por que quando você enche o pneu e ele estoura? Porque você está colocando uma força exacerbada em uma área. Essa área ela não vai aguentar para sempre. Ó, então, para ter uma pressão alta, eu dependo que a área seja baixa ou que a força que eu estou exercendo seja forte. Então, está aqui a minha parede do recipiente. E eu estou com uma força sobre ela. A área não muda, então a área é constante.
eu estou botando uma força sobre ela. Se eu colocar essa força assim, perceba que aqui a força vai ser maior, porque eu estou fazendo mais forças. Vai chegar o momento que isso aqui não aguenta, ela estoura, aí o gás sai. Então é por isso que as coisas estouram. Ela não aguenta a força que está sendo exercida sobre aquela área que está ali. Tá? Então por isso que a pressão tem esse conceito. É uma força por unidade de área. Beleza? Então, essas são algumas características dos gases. Tá? Vamos seguir agora. Uma diferença que eu gosto muito de falar é a diferença entre gás e vapor. É a mesma coisa? Não. O estado físico é o mesmo. O conceito é diferente. Ó, quando você está cozinhando e botando água para aquecer, ou qualquer outro líquido, outro gás que evapore, esse líquido ele está saindo do estado, as moléculas desse líquido estão saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso. Elas estão começando a se separar. Se você tampa essa panela, quando você abrir a tampa, a parte que estava dentro, essa parte aqui interna, vai estar toda molhada. Como você sabe que a água estava embaixo, foi parar em cima? Porque ela estava aqui embaixo, sofreu o processo de evaporação, ficou no estado de vapor, bateu na tampa. Só na tampa, a temperatura é menor do que lá embaixo. Com isso, ela bate e se condensa lá em cima, ou seja, se liquefaz. O vapor, só por bater na tampa, ele voltou a ser líquido. Então, o vapor, é só eu diminuir um pouquinho a temperatura ou aumentar a pressão daquele vapor, que ele volta a ser líquido. Já o gás não. O gás é intrínseco, você já nasceu gás. Para você ser liquefeito, você não é apenas mudando um pouquinho a temperatura ou aumentando um pouquinho a pressão que você vai fazer porque esse gás, ele se liquefaz. Tá? Então, gás, ele já é intrínseco, ele nasce. Vapor, não nasceu gás, ele está virando um estado gasoso, só que à medida que eu diminuo um pouquinho a temperatura ou aumento a pressão, esse vapor, que é no estado gasoso, ele volta a ser água novamente, ou ser líquido ou sólido. Tá? Sólido, sim. A naftalina é um exemplo disso. A naftalina é uma pedrinha que a gente coloca no guarda-roupa para espantar traças de insetos indesejáveis, que ela sublima, ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E esse vapor de naftalina eu posso ressublimá-lo e ele voltar a ser sólido novamente. Tá? Então, a diferença de gás e vapor é essa. E as variáveis dos gases, pessoal, são essas daqui. Ó. Pressão, volume e temperatura. Tá? Essa daqui, número de mol, vai entrar na segunda parte, que vai ser na equação de Clapeyron. Agora, nós não vamos preocupar com o número de mol. Nós só vamos preocupar com pressão, volume e temperatura. Tá bom? Então, a pressão, como eu falei, pressão ela resulta dos choques internos das moléculas nas paredes do recipiente que as contém. Beleza? E essas aqui são as unidades de pressão. Um atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torr, que é aproximadamente 10 a quinta pascal, que é igual a 1 bar. Tá? Então, essas aqui são as unidades e as conversões de unidades para pressão. Certo? E como eu acho a pressão, novamente, pressão é igual a força sobre uma área. Tá bom? Beleza. Pressão é isso, tá, pessoal? Volume. Bom, volume é aquele espaço que vai ser ocupado pelo gás. E como eu falei, o volume do gás vai ser igual ao volume do recipiente que o contém. E as unidades de volume é 1 metro cúbico, que é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, e 1 centímetro cúbico, que é igual a 1 mililitro. Ele colocou aqui 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Tá? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Certo? E a temperatura, pessoal, ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas, ou das partículas. Tá? A gente utiliza aqui no Brasil o Celsius. Só que nas contas,
ela foi feita pela escala Kelvin, que é a escala absoluta, beleza? Então, no estudo dos gases, a gente vai ter que utilizar a escala Kelvin. Como é que eu transformo Celsius para Kelvin? É o seguinte, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, beleza? Então, para eu saber a temperatura em Kelvin, eu pego ela em Celsius e soma 273. Pessoal, por favor, não esquece, quando for resolver os exercícios, transformar a temperatura logo para Kelvin. Eu vejo muito erro em questão que a pessoa sabe fazer a questão, mas esquece de transformar Kelvin para Celsius. E não vai, certo? Só vai fazer a questão correta se transformar Kelvin para Celsius. Perdão, Celsius para Kelvin, certo? E, como eu falei, as moléculas dos gases estão em constante movimento. Quem estuda o movimento? Cinética. Então, eu tenho uma teoria cinética dos gases, tá? Uma boa parte eu já falei, mas vou relembrar novamente. As moléculas de um gás estão em contínuo movimento e separadas por grandes espaços vazios, certo? Com isso, o movimento das moléculas ocorre ao acaso, tá? Então, é caótico e em todas as direções e sentidos, certo? Por isso que é caótico. Se ocorre em todas as direções e sentidos, não dá para você prever aonde essa molécula está ou vai estar, certo? A pressão do gás é o resultante das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Você já sabe bem disso, tá? Quando o recipiente está aberto, pessoal, a pressão dele é igual à pressão ambiente, pressão atmosférica, tá? Lembra disso, eu só vou ter pressão desse gás aqui dentro, se ele estiver confinado, fechado. Se estiver aberto, é igual à pressão ambiente, certo? Estas colisões e as colisões entre as moléculas são elásticas, ou seja, não perde energia. Como eu falei, se ele vier a 300 km por hora, ele bate e volta na mesma velocidade, certo? E as moléculas são livres em seu movimento, ou seja, não existe atração entre as moléculas. Então, uma molécula é independente da outra. Ela quer ir para um lugar, ela vai. Se tivesse interação, ela iria e levaria a outra. Tá? Cada molécula vai ter o seu próprio movimento. Beleza? Aí eu tenho as transformações gasosas. São 3. Tá? Nessas 3, pessoal, cada uma vai ter alguma coisa constante. Lembra lá, quais são as 3 variáveis dos gases? Pressão, temperatura e volume. Nas 3 transformações, os caras fizeram com que uma dessas ficasse constante. E vamos perceber o que acontece com as outras. Tá? Então, a primeira transformação aqui é a isotérmica, galera. Iso é igual. Térmica é a temperatura. Então, é quando a temperatura estiver constante. Aqui a gente sempre vai analisar o inicial e comparar com o estado final. Todas as transformações vai seguir essa lógica, tá? Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho ele no estado inicial, vou fazer a transformação e vou ter no estado final. Então, aqui vai ser sempre a comparação do inicial igual ao final, tá? Numa isoterma, onde a temperatura é constante, galera, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento a pressão, o meu volume, ele diminui. Se o contrário for, é verdade. Se o volume aumentar, a minha pressão diminui. Por quê? Pensa aqui comigo. Pessoal, pressão não é uma força sobre uma área. Se eu estou aumentando a área de contato, estou fazendo a divisão. Pressão é igual a força sobre uma área. Se eu estou aumentando essa área aqui, se eu estou aumentando esta área de contato, eu estou aumentando o valor para dividir. Com isso, esse valor aqui, ó, ele diminui, tá? Então, toda vez que o volume aumenta, eu tenho mais espaço para essas moléculas fazerem força. Então, essa força vai ser bem menor. Então, quando eu aumento o volume, a minha pressão diminui. E elas diminuem igualmente como aumenta. Então, se o volume ele dobra, a minha pressão ela cai por 2 também. Ó, como está no gráfico, eu tenho um volume inicial aqui e a pressão é 1. Quando o meu volume caiu pela metade,
Olha a minha pressão para onde foi? Para 2. Se o meu volume cai por 4, essa pressão aqui vai ter que dar 4 também. Então, é a lei de Boyle que diz que pressão e volume inicial, isso aqui é uma multiplicação, é igual a pressão e o volume final. Certo? Então, a fórmula para resolver questões onde eu tenho uma isoterma é essa daqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Certo? Lei de Boyle. Viu, galerinha? Então, apagando aqui, vamos seguindo com o barco. Certo? Não esquece. A questão sempre vai dizer se é isoterma, se é uma isovolumétrica ou se é uma isobárica. A questão sempre vai dizer. Se ela disser que é uma isotérmica, você lembra, temperatura constante. Então, eu vou fazer esse jeito aqui. Pessoal, vou adiantando que eu gosto da spoiler. Você vai precisar apenas saber de uma fórmula aqui, que vai ser exatamente a última que eu vou mostrar. Você lembrando da última fórmula, você não precisa lembrar essa fórmula e as outras duas que eu vou mostrar. Por quê? Porque a última fórmula é a equação geral, vai englobar todo mundo. Você só vai precisar saber se é o que é uma isotérmica, vai precisar saber o que é uma isobárica e vai precisar saber o que é uma isovolumétrica. O resto você tira a partir da última fórmula. Vou mostrar a vocês, tá? Então, uma compressibilidade, uma expansibilidade, ela é diretamente proporcional a essa isotérmica, porque tem uma temperatura constante e vai mudar o volume a partir da pressão. Faça esse exemplo aqui na seringa, quem tiver seringa em casa, deixa ela vazia, tampe ela com a sua mão aqui e você pressione o êmbolo para frente. Você vai ver que esse êmbolo vai andar, diminuindo o volume e a pressão na sua mão vai aumentar, porque está aumentando a pressão. Se você puxar o êmbolo de volta, você vai sentir essa pressão aliviar, porque a pressão está diminuindo, já que o volume está aumentando. Beleza? Êmbolo é esse negocinho que vai dentro da seringa. Tá? Aí agora uma isobárica, pessoal, é quando eu tenho uma pressão constante. Beleza? Aí vou ter essa relação diretamente proporcional. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Porque eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Com isso, aquelas moléculas começam a se agitar mais e se afastar mais. Com isso, aumenta o volume do recipiente. Aqui, ó. Se eu tenho um volume de V aqui inicial a 100 graus, a 100 Kelvin, se eu dobro para 200 Kelvin, o volume também está dobrando. Se o meu volume for para 4 vezes, a minha temperatura também vai para 4 vezes, tá? Essa teoria aqui, pessoal, é a de lei de Charles-Gay-Lussac. Beleza? Isobárica, pressão constante. E a fórmula é essa daqui. Volume inicial sobre temperatura inicial, lembrando, temperatura em Kelvin, igual ao volume final sobre a temperatura final. Pessoal, nessas equações aqui, você não precisa obrigatoriamente fixar uma unidade para fazer. A única que é fixada aqui é a temperatura, que é sempre em Kelvin. Mas o volume aqui pode ser ml, pode ser mililitro, pode ser ml, mililitro, mesma coisa, né? Burro. ml, pode ser litro, decímetro cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico. Você que vai decidir. O que é que tem que ser igual? Os dois. Você não pode botar aqui mililitro e aqui litro. Tá bom? Só que aqui não tem uma unidade fixa a ser seguida. Já na equação de Clapeyron, a gente vai ter que ter unidades fixas para resolver as questões, para botar na fórmula. Tá bom? Aqui não. Aqui você é que vai dizer a unidade que quer trabalhar, a não ser que seja temperatura. Temperatura é sempre em Kelvin. Tá? Por fim, eu tenho a isocórica ou isovolumétrica. É quando eu tenho o meu volume constante, quando o volume ele não altera. E aqui também é diretamente proporcional, pessoal. Ó, se eu tenho uma pressão aumentando, o que é a pressão? Pressão não é os choques contra a parede do recipiente. Essa parede aqui, ela é constante, ela não muda o seu volume, tá? Eu tenho essa pressão aqui, pessoal. Digamos que essa pressão aqui ocorre a 25 graus Celsius, tá? Como é que ficam as moléculas quando eu aumento a temperatura? Elas não estão mais agitadas? E você fica mais agitado quando a temperatura aumenta. É normal isso, que as moléculas começam a se agitar mais. Então, ó, a molécula está aqui a 25 graus. Se eu boto a 100 graus, olha como elas já estão.
elas estão mais agitadas. Estão mais agitadas, elas batem com mais força na parede do recipiente. Se bate com mais força na parede do recipiente, é porque a pressão vai aumentar também. Então, pressão e temperatura, elas são diretamente proporcionais. Vamos lá. Relembrar. Volume e pressão, inversamente proporcionais. Pressão e temperatura, diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro. E volume e temperatura, diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro. O único que é inversamente é a pressão e o volume. Então, perceba que pressão, essa aqui que é isocórica, e a outra que é isobárica, são a mesma fórmula. O que é que muda? Aqui é volume e aqui vai ser a pressão. Tá? A única que é diferente dessas aqui é a isotérmica. Certo? Que não tem nada dividindo, porque é inversamente proporcional. Tranquilo? Aí, Joseph Gay-Lussac, ele imaginou, poxa, essas três equações eu posso juntar numa só. Então, ele juntou as três equações e formou a equação geral dos gases. Equação geral dos gases, pessoal. Novamente, não possui uma unidade fixa. Vocês é quem vão fixar a sua unidade, a não ser que seja temperatura. Tá? Temperatura sempre em Kelvin. Então, a pressão a unidade da pressão você escolhe, a unidade do volume você escolhe. A da temperatura não, é sempre a mesma, em Kelvin. Então, essa daqui, pessoal, é a que você precisa saber de fato. Porque, vamos lá, ó. Eu sei dessa equação aqui, tá? Eu sei dessa equação. Aí, eu tenho uma questão que ele fala que essa transformação ocorreu no gás, é uma transformação isotérmica. Pessoal, se é isotérmica, a temperatura 1 é igual à temperatura 2, ou seja, eu posso cortar elas. Se eu corto, ó, quem sobra? PV1 igual a PV2. Ó, PV inicial, PV final. Onde eu tenho isso? Na equação da isotérmica. Aí, digamos que a minha questão, ela fala que é uma isovolumétrica. Pessoal, isovolumétrica, volume 1 igual a volume 2. Olha quem sobrou. P1, T1, P2, T2. Olha quem tem aqui. Que é exatamente a da isovolumétrica. Se a questão lhe disser que é uma isobárica, pressão 1 igual a pressão 2. Você corta. Vai sobrar V1, T1, V2, T2. Onde é? Aqui, isobárica. Sacou? Então, não é necessário você decorar as 4 fórmulas. Tá? Ou aprender as 4. Decorar não, aprender as 4 fórmulas. Aprende só a equação geral dos gases, pessoal. Pressão, volume sobre temperatura inicial é igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2, que é o final. Isso daqui, agora você tem que saber o que é uma isotérmica, uma isobárica, uma isovolumétrica. Com isso, o que for constante, você corta da equação geral, que vai dar a equação que você vai precisar utilizar. Tá? Uma coisa que é de importantíssimo você estar sabendo é isso aqui, ó, CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Algumas questões, pessoal, são meio chatinhas, que ela fala, ó, o estado inicial está na CNTP. E não vai dar esses dados para vocês. E o que é esses dados? Tem que saber. É a pressão igual a 1 atm, CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? A pressão é igual a 1 atm, tá? E a temperatura é igual a 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin. Então, isso daí você tem que estar na sua cabeça. Quando a questão falar condições normais de temperatura e pressão, você vai ter que saber, oxe, condições normais, CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin. E a pressão é igual a 1 atm. Pronto. Aí você já sabe responder essa questão a partir da CNTP. Tem outra também, pessoal, que é a KTP. KTP. Mentira, né? KTP. Deu a gota. Opa. Deus abençoe. KTP, pessoal. É condições ambientes de temperatura e pressão. A pressão também é igual a 1 atm. Tá? 1 atm. Certo? A temperatura aqui é 25 graus Celsius.
E 25 graus Celsius é igual a 298 Kelvin. Como é que eu sei disso? Você pega 273 e soma 25, vai dar 298, tá? Então, galera, deu bom. A KTP é isso daí, tá? KTP é condições ambientes, temperatura e pressão. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A única coisa que vai mudar aqui é a temperatura. Nessa é 298 Kelvin, nesta 263 Kelvin, tá? Beleza. Então, vamos aqui fazer dois exemplos para fixar o assunto, certo? Uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atm. Pessoal, uma dica que eu dou para resolver questões de gases é que você anote tudo o que a questão lhe dá. Todas as informações, porque senão você vai se esquecer e vai confundir o lago, tá? Então, ela se forma no fundo do lago. Então, se ela se formou no fundo do lago, isso daqui é a minha pressão inicial, tá? A essa pressão, a bolha tem um volume de 3,6 centímetros cúbicos, tá? Então, vamos aqui anotar. Pressão inicial, que é igual a 2,2 atm, certo? E ele diz que aqui no volume inicial é igual a 3,6 centímetro cúbico, certo? Que volume terá essa bolha? Então, eu quero saber o volume final. Que volume vou ter essa bolha? Quando subir a superfície, na qual a pressão atmosférica é igual. Então, ó, aqui já vai ter um negocinho a mais. Pressão atmosférica, a pressão final, é igual a 684 milímetros de mercúrio, tá? Admitindo-se que a massa contida do gás interior da bolha e a temperatura permanecem constantes. Pessoal, se a temperatura está constante, isso daqui é uma isotérmica. Então, na equação geral dos gases, temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Com isso, eu vou poder cortar elas. Aí vai sobrar quem? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Quem é a pressão inicial aqui? A pressão inicial é 2,2 atm, tá? atm. O volume inicial, 3,6 centímetro cúbico. Pressão final, pessoal, ele disse que é isso daqui, 684 milímetros de mercúrio. Lembra que eu falei que a unidade é você quem escolhe? Então, você vai dizer, ou vai ser em atm, ou vai ser em milímetro de mercúrio. Como é que eu transformo essa gota? Vamos lá. Como é que eu irei transformar essa gota? Assim, só. Vou fazer aqui não, vou fazer mais para cima, tá? Então, vou fazer aqui em cima. Ó, vou fazer aqui em cima, tá? Eu sei que 1 atm, galera, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Eu vou fazer em atm porque eu gosto de atm. Quantos atms eu vou ter quando eu tiver 684 milímetros de mercúrio? Pessoal, eu vou cortar as unidades, porque a unidade que eu quero é atm. Então, eu vou ter que x... Opa! Que gota foi essa? X vai ser igual a 680... Fazer uma regra de 3, né? 684 dividido por 760. Então, eu vou ter que... Eu tenho que a pressão final é igual a 0,9 atm, tá? Então, a pressão final aqui, ó, é de 0,9 atm. E ele quer saber o meu volume final. VF. Então, você vai ter que 3,6 vezes 2,2, essa multiplicação aqui, vai ser igual a 7,92. Aí você repete as unidades, tá?
ATM vezes centímetro cúbico. É igual. Essa multiplicação aqui, pô, eu quero resolver o VF. Essa daqui vem dividindo para cá. 0,9 ATM, tá? Igual a VF que eu quero saber, que é o volume final. Pessoal, ATM em cima, ATM embaixo, eu posso cortar as unidades. Qual a unidade final aqui? Centímetro cúbico, beleza? Então, ó, volume final vai ser 7,92 dividido por 0,9. Isso aqui vai dar 8,8 unidade centímetro cúbico. Tá bom? Então, essa daqui é a resposta desse primeiro exemplo, tá? Então, vamos apagar agora. Vou só achar a borracha aqui. Achei. Então. Ela não quer apagar, então vamos passar. Puxa. Aí deu bom. Pera aí, pessoal. Problemas técnicos aqui. Vamos aqui rapidinho. Pronto, agora foi. Essa tecnologia, rapaz, é muito engraçada. Ela veio para solucionar problemas que eu mesmo criei, tá vendo? É muito bom. Então, ó, segunda questão. Um balão selado, quando cheio de ar, tem volume de, então, ó, volume inicial é igual a 50 metros cúbicos, beleza? E a temperatura inicial, pessoal, é de 22 graus Celsius. E uma dada pressão. Então, essa pressão aqui, para mim, é a pressão inicial que eu não sei, chamada de X. O balão é aquecido. Assumindo-se que a pressão é constante, então a pressão final vai ser igual a X também. Então, para a gente, isso aqui, eu vou poder cortar os dois na equação geral dos gases, tá? Se a pressão final é constante, então a que temperatura estará o balão? Então, ele quer saber a temperatura final, tá? Temperatura final. Quando o seu volume for de, então o volume final do balão for de 60 metros cúbicos. Pessoal, pelaquela relação que eu falei a vocês, se a temperatura aumenta, é porque o volume aumentou, né? Se ele foi aquecido e o volume aumentou, vocês já devem ter ideia que se der um valor menor do que esse daqui, ó, você já sabe que vocês erraram. Ele está sendo aquecido, botando mais calor. Se der aqui 20, 19, será qualquer valor menor que 22 graus Celsius, pode ser certeza que você já errou, beleza? Não querendo botar medo não, mas, ó, vamos lá. Vou escrever a equação geral, tá? P1, V1 sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, tá? Eu disse que a pressão 1 é igual a pressão 2. Então, ó, cortei os dois. Quem é que sobrou? Volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre temperatura final. O que é que eu tenho aqui? Quem é volume inicial? 50 metros cúbicos. Qual é a temperatura inicial? 22. Errou. Pessoal, por favor, você tem que transformar isso daqui para Kelvin. Então, temperatura em Kelvin é igual a 22 mais né, 273. Então, essa temperatura aqui é de 295 Kelvin. Tá? Essa é a temperatura inicial. Então, 295 Kelvin. Tá? É igual ao meu volume final que eu quero saber. Não, perdão. O volume final eu sei. Pego doido. O volume final é 60 metros cúbicos dividido pela temperatura. Agora sim, temperatura final, que é que eu quero saber. Tá bom? Como é que eu saio dessa jogada aqui? Meios pelos extremos. TF vezes 50, então, temperatura final vezes 50
metros cúbicos é igual a 295 vezes 60. Que isso aqui vai dar 17.700. O que? Kelvin vezes metros cúbicos. Tá bom? Isso daqui vai dar o seguinte. Esse está multiplicando, passa para lá dividindo. Temperatura final, que é que eu quero saber, é igual a 17.700 Kelvin metros cúbicos dividido por 50. Opa! Horrível. 50 metros cúbicos. Pessoal, metro cúbico com metro cúbico. Eu corto. Um zero com outro zero. Eu corto. Então, aqui eu tenho que... Eu vou dividir isso por 17.700 dividido por 50 ou 1.770 dividido por 5. Independentemente, a minha temperatura final é igual a 354 Kelvin. Beleza? Perceba aqui, a temperatura inicial era 295 Kelvin, temperatura final 354 Kelvin. Beleza? Então, ó, vocês já sabem que se der um valor menor que 295, provavelmente você deve ter errado algum caminho desse. E eu aconselho você a rever o caminho que você fez errado. Tá? Ou equivocado, melhor dizendo. Beleza, pessoal? Então, para esta aula foi isso. Tá? Espero ter ajudado vocês nesse aprendizado. E até a parte gases 2 e gases 3. Tá bom? Um abraço, bons estudos e tchau, tchau.